Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Bom, nós já vimos, o significado do nome Apocalipse, vimos que é a maneira do Senhor se revelar, e eu já disse também que estou usando aqui a Nova Versão Internacional, e na minha Bíblia, a primeira palavra que aparece aqui é revelação de Jesus Cristo. Então, a primeira palavra é justamente o significado do nome, é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. E a palavra anjo aqui a gente pode traduzir também por mensageiro, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então aqui já mostra, tem um subtítulo na minha Bíblia que é a introdução. Aqui já fala o que vai falar o livro, a revelação de Jesus, que deu ao seu servo João, deu para o João, mas para mostrar aos seus servos, que somos todos nós, o que em breve há de acontecer, e já vem uma promessa aqui: feliz aquele que lê, que ouve e guarda o que está escrito nesta profecia aqui, que é o livro de Apocalipse. Aí, a partir do versículo 4, tem um subtítulo que se chama Saudação e Doxologia. Saudação a gente sabe o que é, É um alô, e aí, tudo bem, pessoal, Mas na linguagem aqui do João, daquela época. E doxologia é uma palavra que a gente não usa muito, pelo menos aqui na minha igreja local a gente não usa muito, mas algumas igrejas utilizavam antigamente. Doxo significa glória e logia significa palavra ou estudo. Então, doxologia é uma palavra de glória. É tipo um poema ou uma coisa assim que é dita para o Senhor de um jeito poético. É tipo como eu posso explicar? É um texto que dá glória ao Senhor. Bom, vamos ler que aí vocês vão entender o que é doxologia, que é exatamente isso daqui que João fala. Então, a partir do versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Então, o João, eu acho que ele escreveu isso aqui depois que ele ouviu toda a visão. Depois que ele viu tudo isso aqui, quando ele foi realmente fechar, escrever o livro todinho assim, ele deu essa introdução aqui. Então, ele já fala que é as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos aqui não são 7 espíritos, eles foram, a gente pode encontrar lá em Isaías 11, os 7 espíritos de Deus, que na verdade são 7 características de Deus. Então ele está falando aqui que é sobre aquele que era, aquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Então, a testemunha fiel, Uma coisa que ele é fiel. Jesus é fiel. Meu Deus, ele é lindo, maravilhoso e é fiel. O primogênito dentre os mortos. A gente vai ter uma aula especial só falando sobre ressurreição e corpo glorificado. Não vai ser hoje esse dia, mas esse versículo aqui, ele nos traz esse primogênito dentre os mortos, quer dizer o quê? Ele foi o primeiro que fez o quê dentre os mortos? Que ressuscitou dentre os mortos e nunca mais morreu, porque teve gente que ressuscitou, o Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. Agora, Jesus não, ele ressuscitou para nunca mais morrer, e ele foi o primeiro, e isso vai acontecer com a gente também, vou explicar em uma outra aula. E o soberano dos reis da terra.
né? A gente costuma ter medo, lógico, né? A gente muitas vezes teme pela nossa vida, a gente fala dos governantes da terra, dos reis, dos presidentes de toda a terra, dos representantes, tem um pessoal que fala da elite mundial e não sei o que lá, mas acima de todos eles, de todo o governo, de qualquer coisa, o soberano dos reis da terra é Jesus. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. E isso aqui é interessante, né? Porque quando fala que ele nos fez sacerdotes, se a gente for ler o Velho Testamento, o sacerdote era uma pessoa muito, né, assim, especial. Ele tinha todo um serviço especial lá dentro do templo. Não era todo mundo que podia fazer o que ele fazia, né? Mas a partir daqui do sangue de Jesus, por meio do seu sangue, ele nos fez reino. Algumas versões falam reino de sacerdotes. Essa daqui fala reino e sacerdotes. Eu acho lindo os dois, tanto o reino, né? Porque um reino onde o rei é um reino maravilhoso, né? E sacerdote por essa posição de trabalhar para o Senhor, de ser um sacerdote. Então, hoje nós somos todos sacerdotes, ele nos comprou. Então, não tem mais isso de ele é mais especial, ele tem acesso a Deus, eu não tenho, eu não posso falar. Não, ele nos constituiu um reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Daí aqui eu acho que começa a parte que eu falei que é a doxologia. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Como que vai ser isso, gente? Eu fico assim, imaginando, eu penso muito sobre esse dia. Nossa, eu queria muito ver isso. Veremos, né? Até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, pessoas que o transpassaram, que o mataram, a gente também vai entender mais para frente quem foram essas pessoas, como que aconteceu isso, mas eles verão Jesus e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Como assim se lamentarão? Porque quando ele vier sobre as nuvens, né, a gente vai entender isso aqui no decorrer do Apocalipse, as pessoas vão se lamentar porque vão ver, vão reconhecer, mas nessa ocasião as pessoas não vão estar a favor de Jesus. É tipo isso. Continua aqui nessa jornada que vocês vão entender, tá? Mas as pessoas vão se lamentar e fala de todos os povos da terra. A gente tem hoje, se não me engano, são 196 países, né, registrados pela ONU e 215, eu acho, alguns consideram mais territórios que não são, alguns não são independentes, não são considerados países independentes, mas são territórios, né? Algumas ilhas e tal. E a Bíblia está falando aqui que todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E essa palavra amém significa verdade, né? A gente fala que eu aprendi quando eu era criança, desde sempre que a gente fala amém, significa concordância, né? Você está concordando, amém, é verdade, eu concordo. Nós hoje usamos esse amém assim, né? A pessoa está lá pregando e falando, a gente fala amém, tipo, eu concordo, é verdade, né? Então aqui ele está falando, assim será, amém, assim será, é verdade. A gente tem que confiar no que está escrito. O que está escrito aqui? Que ele vem com as nuvens, todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. O que é esse alfa e ômega? É o começo, o princípio e o fim. E diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. De novo ele fala isso. Era, é e há de vir. O Todo-Poderoso. Então, esses primeiros versículos aqui do capítulo 1, eles nem precisam de tanta explicação.
como eu disse a vocês, a gente vai fazer uma leitura literal. É ler o que está escrito é isso, tá bom? Agora, a partir do versículo 9, João começa a descrever aqui uma cena maravilhosa que a gente vai comentar no próximo vídeo.